Oi, queridos. Eu vou começar esse vídeo primeiro dizendo que eu estou com... Vou fazer uma coisa que eu não gosto, porque quando solteira, eu já conversei isso com vocês, eu sempre fui difícil, dificinha, super difícil. Mas eu nunca fui te dar confiança com facilidade para dizer que eu estava morrendo de saudade, não dormia à noite pensando em você. Ai, que falta que você me faz, mal consigo respirar. Mas as coisas acontecem na vida da gente e fica sobre a mesma obrigação de pensarmos em algumas coisas. E por incrível que pareça, mesmo sendo super dificinha, eu vou começar esse vídeo dizendo que eu tô com muita saudade de vocês. Eu tô com saudade de fazer coisas muito simples. Tô com saudade de descer a escada andando devagarzinho, bater na porta de vocês, dar bom dia, ficar uns 2 minutos com a porta fechada ainda no corredor e depois entrar com esses meus olhos grandes, olhar para cada um de vocês, quase que tentando sentir os sintomas da semana, quase que tentando perceber se com os olhos, se a partir do olhar, alguém quer me dizer alguma coisa, que teve uma semana boa ou ruim, se alguém, por exemplo, que é tímido, quer me dizer a partir de olhar, se deseja ou não estar em sintonia comigo, se eu posso ajudar. Agora você lembra que por muitas vezes fui eu que dei a batidinha, fiquei 2 minutos esperando para entrar na sua sala e terminei a aula dizendo que quem precisava muito daquela aula naquele momento não era o aluno, que era a professora. Terminei já a aula dizendo que vocês já me fizeram muito bem e que eu já consegui sair da turma de vocês melhor que entrei. É nesse sentido que eu peço licença de novo. Não naquela sala, naquele espaço físico, naquelas cadeiras, mas para falar pertinho de você novamente, que é tempo de estarmos juntos e que eu estou com muita saudade de vocês. Eu de repente deveria começar falando de história, mas eu começo a falar de saudade. Saudade tem que ter fim, então eu preciso acreditar que em determinado momento nós vamos voltar a nos encontrar. A turma 12, a turma 13, a turma 14, a turma 11. Nós vamos de novo nos encontrar. E nós vamos olhar para trás e perceber que tudo isso passou. Por hora, eu vou falar hoje rapidamente, introduzir um tema que para mim é muito caro, um tema que para mim é muito importante. O tema é povos africanos. Obviamente é um tema que me emociona, é um tema que está intimamente ligado à historiografia do Brasil, porque a nossa cultura, a nossa fala, a nossa culinária, o nosso espírito está cheio dessa mistura. O nosso espírito está cheio dessa mistura que fez as duas partes do Atlântico se ligarem. O continente africano e o continente americano foram ligados, infelizmente, não por uma paquera, por uma grande fala de amor, por um sussurro no ouvido. A ligação entre o continente africano e a nossa terra América se fez a partir de um comércio muito cruel, a partir de um comércio sanguinário, a partir de um comércio infernal que fora introduzida pelos povos europeus a partir do século XV, momento maior das grandes expansões. Foi nesse momento que o mar passou a ter som, e o som não era o balanço das águas somente. O mar passou a ter som, passou a ter gemido, passou a ter barulho de choro. As embarcações, elas acabavam espalhando banzo, tristeza, depressão e melancolia. Foi nesse momento que muitos e muitos negros foram arrancados das suas terras e trazidos para o Brasil. Eles foram arrancados de diversas partes do território africano. Não é possível que se continue falando de África, ainda como se fosse só um ponto na América. A África, ela possui diversas expressões. Vários povos habitavam aquele território e nem todos foram preferidos para serem usados aqui na nossa máquina produtiva de cana-de-açúcar. Os povos tinham que ter características produtivas, precisavam conhecer a agricultura. Eles precisavam ter intimidade com uma produtividade que iria fazer do Brasil, terra sofrida e invadida, uma das maiores empresas de cana-de-açúcar do mundo. Nesse sentido, os bantus foram preteridos, sudaneses e urubás. Por quê? Porque eram povos que já tinham sido elevados da condição de caça e de pesca.
Eram povos que já tinham conseguido se sedentarizar. Eram povos que já tinham conseguido alcançar um estágio de agricultura visto pela visão mercantilista portuguesa naquela época como extremamente útil para aquilo que seria implantado no Brasil no século XVI. Está falando de quê, Renata? Da grande empresa de cana-de-açúcar que não conseguiria se mover se não fosse a mão de obra negra africana dos diversos povos que aqui pisaram. Por quê? Porque a cana-de-açúcar precisava de maneira absoluta de experiência anterior. E o território africano conheceu a cana-de-açúcar anteriormente ao território colonial Brasil, a América Portuguesa. É por isso que nós temos que entender que a África não era só um ponto, ela era formada por pontos e diversos pontos de interesse. A África setentrional, com suas características, muito dessas características foram bebidas no território conhecido como Oriente Médio. Obviamente, essa África setentrional ela fora marcada pela religião islâmica. Ali não se substanciou a principal parcela negra daquele continente, mas sim ao sul do território, na África que nós chamamos de subsaariana. Ali estão concentrados, né, grandes massas negras, muitos transferidos para o Brasil. Muitos aqui, homens que foram destinados às grandes produções de cana-de-açúcar e diversas outras funções nessa terra. A escravidão é um assunto caro. Essa migração é um assunto muito caro. A cultura brasileira e a maneira como pouco se fala disso no Brasil é doído. É doído porque passamos por uma escravidão de mais de 300 anos. É doído porque depois dessa escravidão de quase 300 anos, as pessoas preferiram não falar no assunto, preferiram não saber onde essas pessoas foram parar. É um assunto que legalmente tinha que ser obrigatório em todos os livros, em todos os saberes, mas que dificilmente percorre territórios estudantis, porque o Brasil lida muito mal com isso, porque o Brasil lida muito mal com essa cor, porque as pessoas se reconhecem muito mal nessa cor em território brasileiro. Isso tem uma razão. Todo país que passou por escravidão por muito tempo tem memória de dor. E a escravidão dos povos africanos e a maneira como eles foram arrancados para o Brasil deixou nesse território que já foi colônia, que hoje é um país, um estado de direitos, enorme memória de dor. Os homens espalhados pelo mundo já passaram e passam por diversas dores, por diversos males. Nós estamos passando hoje por um mal. Nós estamos presos em nossas casas. Não estamos fazendo aquilo que comumente nós costumávamos fazer. Eu tenho muita preocupação com o ensino de história, mas eu tenho muito mais preocupação com você, com os meus filhos. Eu preciso que você lembre que eu tenho grandes paixões na minha vida e que na primeira aula eu disse que uma paixão era a minha família, meus filhos, e a outra paixão era a sua sala. Na sua sala encontra-se você. Então você faz parte de uma das maiores paixões da minha vida. Então você mudou a minha vida. Os meus filhos mudaram a minha vida, a educação mudou a minha vida. É por isso que eu amo meus filhos, que eu amo vocês. É por isso que eu estou sentindo tanta saudade de vocês. É por isso que eu quero que professora e aluno possam, mesmo que brevemente, colocarem as mãos perto umas das outras e seguir aquele que era o poema preferido da minha mãe, de Drummond, Mãos Dadas. Quando ele falava, vamos juntos de mãos dadas, não vamos nos perder nessa pandemia, não vamos nos afastar, não vamos largar as mãos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa sala onde quer que ela esteja, que Deus abençoe nosso encontro onde quer que ele aconteça. Sou difícil, mas não sou difícil para você. Tô cheia de saudade. Que meu marido não me ouça.